vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas em nossa celebração de culto nesta manhã, quarto domingo do tempo de Advento, quarto domingo de preparação para a celebração do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Duas boas-vindas a todos que comparecem nesta manhã aqui no culto presencial na Igreja Luterana de Rio Negro, como também pessoas que estarão nos acompanhando depois, no canal no YouTube, Comunidade Luterana de Rio Negro. Hoje não está sendo feita a transmissão ao vivo, o culto está sendo gravado, será editado durante a tarde e até o final da tarde planejamos, Patrick, dispor no canal do YouTube. Quero saudá-los com a palavra bíblica desse tempo de Advento, de preparação para o Natal, conforme o profeta Isaías no capítulo 7, versículo 14. Porquanto o Senhor Deus mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco, Deus entre nós. E o profeta Isaías, também no capítulo 9, diz, anunciando 700 anos antes do nascimento de Jesus e anunciada a profecia, Isaías capítulo 9, versículo 2 e 3, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Celebramos então o cumprimento desta profecia há mais de 2000 anos atrás, com a vinda de Jesus, mas também celebramos com a esperança da volta de Cristo para o estabelecimento pleno do reino de Deus. Aqui nos reunimos como comunidade cristã, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós convidamos a comunidade para cantarmos o primeiro hino de louvor a Deus em nosso culto de hoje. O pessoal tem acesso aos hinários aí junto aos assentos. Hino 526. Glória para sempre. Hino 526. Temos a participação especial conosco aqui neste culto do grupo de canto de homens, que integra homens aqui da comunidade de Rio Negro, como também da comunidade de Mafra. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe também a participação de vocês aqui em nosso culto de louvor e adoração a Deus nesta manhã. Amém. Bom, então, para vocês entenderem como é que a gente vai fazer esse hino, a gente vai começar cantando em uníssono, que significa cantar a uma voz só. E ali no segundo refrão, ali, Ele é o Senhor, a gente vai dividir. E a gente vai repetir esse Ele é o Senhor 2 vezes.
avisos, os comunicados para a igreja que é reunida presencial e também a igreja que acompanha via internet. Walter, traz os avisos. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos em nosso meio e Deus abençoe a todos nós. Amém. A oferta extra para hoje, daquela fora dos envelopes, será destinada ao Instituto Campos Verdejantes e ao Serene. Quem quiser ainda fazer a sua doação de oferta de ação de graça, lá atrás, na entrada, ali na mesinha, tem envelopes próprios, então podem pôr ali dentro, porque as ofertas avulsas, o dinheiro avulso será destinado para essas instituições. Nós teremos culto agora dia 25, culto de Natal às 9h30, não haverá meditação dia 24. E dia 27 será o último culto, o último domingo do ano, às 9h30 também, culto normal. E o próximo culto daí de 2021 será no dia 13 de janeiro. 3. Hoje à tarde, às 16 horas, terá culto campal no Moriá, e em caso de chuva será realizado daí o culto dentro do salão principal do Moriá. Então hoje à tarde, às 4 horas. No final do culto, quem quiser ainda tem Orando Família e Castelo Forte, é o preço de R$20 cada um, ou também se quiserem pegar ainda na secretaria, também está disponível. E a secretaria estará funcionando essa semana agora, a próxima semana, só na terça e na quarta, retornando daí no dia 4 de janeiro. Aí o pessoal que está fazendo o revezamento no atendimento à tarde estará de folga, então retornando dia 4. E terça-feira agora, às 19h30, aqui no salão da nossa comunidade, haverá reunião do Conselho Paroquial da Paróquia Evangélica aqui de Rio Negro e Mafra. Então, na terça-feira, às 19h30, quem faz parte do Conselho Paroquial está convidado a comparecer aqui no salão de Rio Negro. Seria isso. Ok, obrigado, Walter. Então, pessoal, não teremos a tal da meditação de Natal, não haverá neste ano. Foi decidido em presbitério, para não haver dois eventos, um atrás do outro, um de noite, outro de manhã, para evitar também, um aglomerado de pessoas. Fica este aviso, então, às pessoas que estão fazendo plantão na secretaria, a maioria são pessoas voluntárias e também precisam ter um momento de recesso, de descanso aí entre Natal e Ano Novo. Nós convidamos a comunidade para cantarmos um hino de advento, e no 383, jubiloso, tempo alegre, tempo jubiloso, de preparação para a celebração do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora um dos hinos compartilhados pelo grupo de canto de homens.
Vamos compartilhar conosco um hino, então, antes da leitura bíblica. Esse hino que a gente vai cantar, ele não é nem só inspirado em um salmo, mas ele é propriamente um salmo. A gente vai cantar um canto gregoriano. Essa foi uma das primeiras manifestações, né, que o homem usou na música, isso é muito antigo, e ele é um desafio porque ele não tem compassos. Então, quem é músico sabe que isso dá um nó na cabeça da gente, porque ele é uma declamação lírica, onde a gente não tem compassagem, e ele altera muito pouco a melodia. Então, por isso, um canto gregoriano. Ele fala sobre o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, o Salmo 23. Obrigado pelo compartilhar deste belo hino que expressa sempre de novo que no meio dos louvores Deus habita.
e através dos múltiplos louvores, Deus consola, Deus renova a nossa fé, a nossa confiança, a nossa adoração a Deus. É um privilégio também para a comunidade luterana de Rio Negro ter diferentes grupos de canto, coral com 77 anos de história, várias bandas jovens que atuam de maneira bem especial em os eventos do Moriá, também aqui no culto de louvor, no culto da família, culto jovem também, com frequência. E também agora essa nova iniciativa desse grupo de homens aí que tem se dedicado nesta missão de levar o louvor a Deus também, agregando pessoas das duas comunidades, Rio Negro e Mafra, que é um testemunho também de unidade, de cooperação, de caminhar juntos a serviço do louvor a Deus. Convido para nos colocarmos de pé para a leitura bíblica de Mateus 1, 18 a 25. Mateus 1, versos 18 a 25, que passo a ler. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Até aqui. Ok, obrigado, Eloy. Bem-aventurados todos aqueles, todas aquelas que, assim como José, o noivo de Maria, acolhem a mensagem do anjo de Deus, a mensagem do mensageiro de Deus, e se colocam em obediência aos propósitos de Deus. Amém. Queremos ter um momento de oração. Obrigado, Deus, pela Tua palavra lida, cantada, orada, também pela Tua palavra que será pregada neste culto. Nós Te louvamos também por este relato da Tua manifestação, ó Deus, com Teu anjo, Teu mensageiro, na vida de José e de Maria, e como eles responderam ao Teu chamado, a missão que Tu, ó Deus, os confiou. Perdoa, Senhor, de quantas vezes nós ouvimos a Tua mensagem e não a levamos tão a sério assim. Quantas vezes nós acolhemos a Tua mensagem e não permitimos que ela crie semente, raiz e dê bons frutos em nossa vida e nosso testemunho. Também pedimos, Senhor, perdão pelas vezes em que não Te amamos e não Te servimos assim como Tu queres, e das vezes em que não praticamos a misericórdia, os nossos semelhantes, também nossos irmãos e irmãs na fé. Por isso pedimos o Teu perdão, Jesus. Obrigado que Tu, Jesus, veio para morrer naquela cruz, pagar por todos os nossos pecados e nos possibilitar uma vida nova, para que andemos em novidade de vida contigo, uma vida que glorifique o Teu nome e os Teus propósitos em nossa existência. Assim oramos, pedindo renova a Tua graça, a Tua misericórdia, Teu perdão, Tua salvação na vida de cada uma de nós que aqui está de maneira presencial, com aquelas pessoas amigas que nos acompanham depois no canal da Comunidade Luterana de Rio Negro. Amém. A comunidade pode assentar-se.
Nos preparando para o momento do compartilhar da mensagem do Evangelho, que será baseada também em Lucas capítulo 1, convido para cantarmos o próximo hino 367, 367. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, aqui reunidos em culto presencial, também aqueles que nos acompanhem depois via internet. Como texto bíblico para a mensagem deste culto é o texto que foi lido há pouco, Mateus, capítulo 1, versículo 18 e seguintes, onde José recebe a visita e a mensagem de um anjo. A palavra anjo significa mensageiro de Deus. Pois bem, este ano de pandemia tem sido o ano no qual, apesar de todo o sofrimento em várias nações do mundo, também em nosso país, em nossas cidades, também em tantas famílias, tem sido o ano no qual deve-se ter batido o recorde de troca de mensagens. Eu duvido que tenha havido algum ano na história da humanidade no qual as pessoas tenham trocado tantas mensagens como tem ocorrido este ano. Também mensagens cristãs, também hinos, cânticos. As pessoas trocam também orações, meditações, canções cristãs pelo WhatsApp, pelo Face, pelo YouTube e outros meios de comunicação e outros grupos, de comunicação de pessoas. Pois bem, em meio a tantas mensagens que chegam até nós, a cada dia, e a gente às vezes nem dá conta de ler tudo que vem, não sei se você está dando conta, eu não estou dando conta, e olha que eu abro quase todas. A realidade é a pergunta: o que as pessoas farão de diferente após receberem tantas mensagens ao longo deste ano? O que torna as pessoas diferentes? As pessoas serão melhores? Algumas serão, outras não? Pois bem, há uns 25 anos atrás recebi uma meditação de uma obreira diaconal lá de São Leopoldo, que na época era coordenadora, diretora lá do curso de diaconia em São Leopoldo, na Casa Matriz, e essa mensagem era a seguinte: ela compartilhava a mensagem escrita por um leigo jesuíta. Também as ordens religiosas têm franciscanos religiosos e franciscanos leigos. Tem também jesuítas religiosos, jesuítas leigos.
E essa mensagem é muito interessante, escrita por Vicente Rexigel, que compartilha o sentido do Natal. Diz ele nesta mensagem, ele também já é falecido há muitos anos, acho que há mais de 30 anos, diz ele: Natal, se tens amigos, busca-os, porque Natal é encontro. Se tens inimigos, reconcilia-te, porque Natal é paz. Se tens pobres ao teu lado, próximo de ti, ajuda-os, porque Natal é generosidade, é dom. Se tens soberba, sepulta, porque Natal é humildade. Se tens pecado, converte-te, porque Natal é graça. Se tens trevas, acende um farol, porque Natal é luz. Se tens tristeza, reaviva a tua alegria. Natal é alegria. Se estás no erro, reflete, porque Natal é verdade. Se tens ódio, esquece-o, porque Natal é amor. A pergunta é: poderá o ser humano transformar todas estas realidades negativas, de egoísmo, desamor, apenas por seu esforço próprio? Ou depende do poder de Deus para que aconteça isto? Então, por um lado, é uma recomendação muito bonita, mas a realidade é que se o Espírito Santo de Deus não transformar os nossos corações, nós não iremos produzir por esforço próprio essas boas virtudes recomendadas nesta mensagem deste leigo jesuíta. José foi um homem que acolheu a mensagem de Deus. Era um homem que levava Deus a sério na sua vida. Era um homem temente a Deus. Era um servo de Deus, antes mesmo de ser chamado para ser o pai adotivo de Jesus. Lemos nas profecias no Antigo Testamento, conforme foi citado em Isaías, capítulo 7, que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado de Emanuel, Deus conosco. Também Isaías anuncia que o povo que estava em trevas viu grande luz, e a luz veio com a chegada deste menino, o príncipe da paz. Também Maria, a jovem Maria, ao receber a notícia, a serva de Deus chamada Maria, de que ela seria a mãe do Messias, do Salvador, ela entoou um cântico chamado de Magnificat, honrando, glorificando, se dispondo: se cumpra em mim a vontade do Senhor. Portanto, José e Maria são duas pessoas que se colocaram a serviço do propósito salvador de Deus, naquele momento do plano de salvação que o próprio Deus estabeleceu. José é um cidadão meio esquecido nas mensagens de Advento e Natal, mas é alguém muito importante no plano de Deus. Ele foi o pai adotivo de Jesus. Maria compreendeu a missão de ser chamada como serva de Deus, como mãe do Messias, do Salvador, e respondeu dizendo: que se cumpra em mim conforme o propósito de Deus, meu Salvador. José também se dispôs de igual forma. Aquele servo humilde, obediente a Deus, acolheu a missão, a tarefa difícil que Deus lhe concedeu. Poucas vezes refletimos sobre a missão de José, mas ela foi muito importante nos planos de Deus. Quem era esse cara chamado José? O noivo de Maria? Qual a participação de José no plano de salvação? Como ele reagiu ao saber que sua noiva, sua prometida, sua noiva, com o casamento previsto, aparece grávida? Se você estivesse na situação de José, como haveria de reagir? Como ele reagiu? Pois bem, naquela época, o costume judaico, muitas vezes a menina era prometida em casamento,
comprometida em casamento já por volta dos 12, 13 anos de idade. 13 anos de idade. E dali para frente se previa o casamento, provavelmente daqui 1 ano. E esta era a situação da jovem, da adolescente Maria, prometida em casamento para o José, que provavelmente tinha mais idade do que ela. E nesta situação, então, em que José fica sabendo que sua noiva está grávida e que ela recebeu uma revelação de Deus, que ela seria a mãe do Salvador, e que a criança que estava gerada no seu ventre foi pelo poder do Espírito Santo, por obra do Espírito Santo. O José, não querendo difamar a Maria, em secreto decide deixá-la. Por quê? Porque se ele fosse cumprir exatamente a lei daquela época, ele teria que comunicar às autoridades religiosas que aquela moça que lhe fora prometida em casamento apareceu grávida e ele não é o pai da criança. Ela poderia ser julgada, condenada ou até mesmo apedrejada. A jovem que aparecia grávida naquela época, sem que houvesse o comprometimento do noivo. Enquanto José refletia sobre, em secreto, abandonar Maria, sumir do mapa, e com isso ela não seria condenada, iria poupar a vida dela, a dignidade dela, não querendo a difamar, decidiu deixá-la em secreto. Ele levaria a culpa do pai que tomou Doril, sumiu, e ela estaria isenta de qualquer culpa. Este é o primeiro momento em que se manifesta a mensagem de um anjo, de um mensageiro de Deus para o José. José não diz uma palavra nesta situação. O que é dito é que ele fez exatamente como o anjo de Deus lhe ordenou. Outra situação, quando o menino Jesus, com poucos dias de vida, recebe a visita dos astrônomos, que seguindo aquela grande estrela vão até o local onde nasceria um rei, um novo rei. E aqueles estudiosos de astronomia antes passaram lá no palácio do Herodes, perguntando onde vai nascer o rei. E agora Herodes, sabendo que estava para nascer um rei, vai determinar logo depois a matança de todas as crianças até 2 anos de idade. De novo aparece um anjo para o José e diz: José, pega Maria, a tua esposa e o menino e vão para o Egito, senão Herodes vai mandar matar o menino. Assim, Maria, José, o bebê, começam uma viagem de 600 quilômetros. Isso aqui dá o quê? Daqui a Porto Alegre. José a pé. Todas as gravuras que refletem esta cena da ida deles para o Egito apresentam Maria e o bebê no jumentinho, montados no jumentinho, Maria, e o José a pé, puxando a cordinha do jumentinho. Você imagina uma caminhada de 600 quilômetros? Dá mais de 20 dias de viagem. Talvez 22 dias, talvez mais, dependendo dos imprevistos da viagem. E José obedeceu à voz do anjo e pôs-se a caminho e fez essa viagem. Seria loucura de uma mulher com um bebê no colo empreender uma viagem de 600 quilômetros com as limitações daquela época. José ouviu, acolheu e obedeceu a mensagem do anjo. Outra situação onde José aparece, e depois desta situação José desaparece dos relatos, é quando Jesus tinha 12 anos de idade e a família de Nazaré esqueceu do menino lá na cidade de Jerusalém. Esqueceram de mim um. Depois veio os esqueceram de mim de Hollywood. Seguiram viagem com as famílias e lá pelas tantas, onde é que está o menino? Está com a mãe? Não, não está com a mãe. Está com o pai? Não, não está com o pai, não está com ninguém.
E quando eles reencontram o menino lá no templo de Jerusalém, Maria expressa, Maria e José: nós estávamos angustiados, preocupados, desesperados à tua procura, meu filho. Por que fizeste isto conosco? E o menino de 12 anos responde: vocês não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai? A casa do pai, a que ele se refere, é o templo de Deus. A casa de Deus, o templo de Deus, o pai. Depois desta terceira cena, desaparece nos relatos o nome de José. José não viu seu filho Jesus, com 30 anos de idade, exercendo o seu ministério. José não testemunhou a prisão, o julgamento, a condenação, a morte de Jesus na cruz, nem a ressurreição de Jesus. Maria foi discípula de Jesus do começo ao fim da jornada do ministério de Jesus. Mas José foi uma pessoa muito importante nos planos de Deus. O interessante é que não tem nenhuma frase dita, pronunciada por José. Também não diz que o José era mudo. Mas o interessante é que esse grande servo de Deus, que teve uma participação muito importante no plano salvífico de Deus, não é dito uma frase: José falou tal coisa. Não, não tem. José era um cara quieto, um cara tímido, de grande coração e de poucas palavras, de grande fé e grande confiança em Deus, de grande obediência a Deus. Assim como também na história da igreja sempre houveram pessoas quietas, que falam pouco, não falam quase nada, mas se dispõem a servir a Deus com os dons que Deus lhe concedeu, com a mesma integridade de José. Coloquei como título desta mensagem José. José, um servo de Deus. José, uma pessoa de integridade, um íntegro, um justo e amoroso. José íntegro, justo e amoroso. De onde vem a palavra integridade? Procurando no dicionário, a palavra integridade é associada a ser uma pessoa inteira, pessoa única, inteira, uma pessoa coerente, uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa verdadeira, uma pessoa incorruptível, uma pessoa sincera. A gente poderia dizer em palavras modernas, viver como uma pessoa com integridade é viver como uma pessoa ética, com honra, com pureza de alma, com pureza de espírito. Assim foi José, este grande servo de Deus. Pois bem, foi predito no Antigo Testamento e foi anunciado também pelos profetas que o Messias nasceria de uma jovem virgem e que esse Messias então traria a salvação para o povo de Deus, a salvação para a humanidade. E José foi muito importante neste plano. Se José não tivesse obedecido às instruções do anjo, dos mensageiros de Deus, ele não teria abençoado o menino Jesus e a Maria com proteção, cuidado, amor, afeto. Hoje em dia, muitas vezes se pergunta se o pai deseja assistir o parto. Você assistiu algum parto até hoje? Eu não pretendo assistir, nunca assisti, nem pretendo assistir, porque eu não iria suportar ver sangue. Eu já desmaiei vendo uma pessoa tomar uma injeção, imagine ver sangue, ver um parto. Aquela mãe corajosa ali, né? Se debatendo corajosamente para o nascimento do seu filho, da sua filha. E lá em Joaçaba, quando nasceram os filhos, a filha, Daniela, depois o Mateus, o médico perguntou, quando nasceu Mateus: você gostaria de assistir o parto? Eu disse: não, eu não gostaria. E aí, pelas tantas, então, o médico disse: mas eu coloco assim uma enfermeira do seu lado. Não, cara, eu vou desmaiar, eu vou só atrapalhar, não vou ajudar em nada. Mesmo eu colocando uma enfermeira do seu lado, não, eu vou atrapalhar a enfermeira, vou atrapalhar você, médico, o anestesista, sei lá mais quem. Então, muito obrigado pela oferta, mas eu prefiro não atrapalhar
naquele momento tão importante. A figura de pai é uma figura cada vez mais escassa. E de cada 3 crianças que nascem, uma delas não tem o nome de um pai na sua certidão de nascimento. Vivemos numa geração de muitas crianças, adolescentes e jovens órfãos de pais vivos. Muitas vezes pais irresponsáveis. José foi exatamente o contrário. Mesmo não sendo o filho dele, José, ele assumiu e amou e cuidou, protegeu como seu filho. E cumpriu com integridade, com amor, a missão que Deus lhe confiou. A ausência da figura paterna, tem trazido muitos transtornos psicológicos, às vezes até neurológicos, e disfunção para muitas famílias. José deu a Jesus um pai humano, um pai falho, como todos nós somos, mas um pai amoroso, um pai que buscava e seguia as orientações de Deus. O noivado naquela época era mais importante do que hoje. Eu tive um tio que ficou noivo durante 13 anos. Depois casou, poucos anos depois se divorciou. Acho que o noivado durou mais tempo do que o casamento. Mas naquela época era um compromisso muito sério entre as duas famílias, o noivado mesmo de uma menina de 13 e 14 anos de idade. Portanto, a reação de José diante do anúncio de que Maria estava grávida foi uma reação possível unicamente pela intervenção do mensageiro, do anjo de Deus, anunciando o que estava acontecendo naquela situação. Sem saber do anúncio dos anjos, sem saber da concepção pelo Espírito Santo, José no seu coração pretendia deixar Maria para protegê-la. Mas no momento em que o anjo se manifesta, se revela em sonho e fala para José o que está acontecendo naquela situação, ele se submete totalmente aos propósitos de Deus. Portanto, a vida e o testemunho de José é a expressão da graça de Deus. Atitude de grandeza, de amor, de cuidado, de generosidade, de integridade. Jesus aprendeu não apenas com sua mãe, serva de Deus, Maria, mas também Jesus aprendeu com o servo de Deus, seu pai adotivo, José. José protegeu Maria na viagem da Galileia para Belém, na véspera de ter o parto. 90 quilômetros de viagem, até chegar em Belém, onde nasceria o menino. Subida íngreme, com uma mulher grávida de 9 meses. Protegeu Maria e Jesus da loucura, da insanidade do rei Herodes, que queria matar o menino. Por isso foram para o Egito e permaneceram 2 anos no Egito. O mensageiro de Deus também avisou José que agora já poderiam voltar para o Egito, porque o rei Herodes já havia morrido, falecido. E assim José os levou de volta para Nazaré, sãos e salvos. Sustentou um lar, cumpriu seu ofício de carpinteiro, sustentou sua família, e com isso foi bênção. Nós possamos, ao contemplar este testemunho, esse exemplo de José, nos perguntar em que medida nós temos tido a mesma disposição de obedecer ao plano de Deus, quando a mensagem, os mensageiros de Deus, a leitura da Bíblia, chega à nossa mente e aos nossos corações. José foi obediente aos propósitos de Deus. A palavra obedecer vem do latim obi audire. Audire é ouvir. Ouvir, ob, o que está diante de nós. Ob, obstrução. Audire, ouvir. José ouviu a mensagem do anjo e obedeceu à orientação de Deus, o Senhor. Teve uma participação muito grande no plano de salvação. José ofereceu seu amor, dedicação, trabalho, cuidado, amou e cuidou de sua esposa Maria, amor perdoador, gracioso, generoso, abençoador, num momento muito adverso e doloroso de sua vida. Assumiu o compromisso de prover e cuidar de uma família. Foi um homem íntegro, fiel a Deus, amoroso, obediente a Deus. Um homem de poucas palavras, mas muitas atitudes de amor. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, quando nos preparamos para celebrar o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo,
A pergunta que fica para nós neste final de ano de 2020, como nós temos ouvido, acolhido e vivenciado a mensagem de Deus. Diz o apóstolo Paulo, a palavra de Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que a pessoa cristã esteja habilitada para toda a boa obra. A palavra de Deus nos consola, nos repreende, nos corrige, nos educa na justiça, nos ensina os caminhos do Senhor. Que possamos guardar em nosso coração e em nossas mentes a palavra de Deus, a mensagem que chega até nós, e assim nos dispormos em obediência aos propósitos de Deus em nossa vida. Que Deus abençoe a tua vida, a tua celebração de Natal em família. Não olhe apenas para os sofrimentos deste ano, que foram muitos. Ainda nesta noite, 2 da madrugada, recebi notícia de um falecimento do irmão de um amigo nosso, o irmão do Gilberto Becker, faleceu nesta noite, 48 anos, o Gilmar, irmão do Gilberto Becker. E acompanhei em conversa até quase 11h30 da noite, depois veio a notícia às 2 da madrugada, e agora de manhã ainda se comunicando com a família, expressando nosso apoio, nossas orações e o consolo da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, para que sejamos instrumentos de Deus, para a salvação de pessoas também, nossa geração, assim como foi o José. Amém. Nós queremos nos colocar em oração. Obrigado, Deus e Pai, pelo belo testemunho de integridade, de obediência, de amor e compromisso do teu servo José. Nós possamos aprender com ele também e ouvir o teu chamado, a missão que tu tens para cada uma de nós, em nossa geração, em nossas famílias, em nosso ambiente de trabalho, em nosso dia a dia dos relacionamentos com as pessoas. Assim oramos e pedimos o renovar da tua bênção, Senhor. Dá-nos um coração generoso, um coração aberto para acolher a tua palavra, uma mente que vai sendo moldada pelo agir do teu Espírito Santo, para que sejamos cada vez mais pessoas que vivam uma vida e que dê um testemunho que glorifica o teu nome. Assim oramos e nos colocamos ao teu dispor, Senhor Jesus. Amém. Quero ir com os pastores e render a Deus louvores pelo seu imenso amor, por nos dar o Salvador. Como os anjos jubilaram quando a nova anunciaram, quero eu também cantar, paz na terra proclamar. Como os magos que vieram, que presentes ricos deram, como mais precioso dom, dar-lhe em meu coração. Meditar vou com Maria sobre a nova da alegria, que o menino que nasceu é o próprio Deus do céu. Jesus Cristo, minha vida, seja só a ti rendida. Venha, ó, vem em mim morar, minha vida iluminar. Convido o grupo para vir até a frente, o grupo de canto de homens, compartilhar conosco o segundo hino que eles prepararam para este culto.
Obrigado. Teremos agora o último hino. Obrigado ao grupo, louvado seja Deus, e nossa gratidão a vocês que têm colocado os seus dons de canto e de música a serviço do louvor a Deus. Nós teremos um momento agora de ação de graças, de trazer no altar a nossa oferta de gratidão a Deus, e convido para cantarmos o hino 479. Que nossa oferta seja expressão de nossa fé, de nossa confiança, nos cuidados de Deus, de nossa gratidão por tantas bênçãos que Deus nos tem concedido ao longo deste ano. 479. Obrigado, Deus e Pai, que Tu enviaste Teu Filho amado, Jesus Cristo, ao mundo para ser o nosso Salvador, aquele que nos traz a salvação aqui e agora, o perdão dos nossos pecados, a nova vida contigo, Senhor, com Cristo, mas também aquele que nos abre as portas para a participação na vida eterna. Que possamos ouvir a Tua voz, Senhor, assim como diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua vida, cearei com ele e ele comigo. Que nós possamos ouvir a Tua voz, abrir a porta do nosso coração, da nossa mente e ter comunhão plena contigo, Senhor. Assim oramos e pedimos. Continua, Espírito Santo de Deus, colocando o Teu chamado, as Tuas mensagens, a Tua oferta de amor, perdão e salvação diante de nós. Assim oramos, pedindo e intercedendo pelas pessoas que estão enlutadas nesse dia. Console, Senhor, com Teu Espírito Santo a todos os corações entristecidos e enlutados. Também pedimos a Tua bênção, cuidado e proteção a todos que trabalham na área da saúde, dia a dia, se expondo ao perigo. Senhor, livra-os do mal, do perigo, desta doença, deste vírus. Nos proteja, Senhor, e dê plena recuperação àqueles que estão nos hospitais, Senhor, em tratamento em suas casas. Os visite, Senhor, com Tua graça, com a Tua misericórdia, renovando a saúde, a esperança e a fé. Tudo mais, Jesus, nós colocamos aos Teus cuidados, através da oração dos Teus filhos e filhas, a oração que o próprio Jesus ensinou, que oramos em conjunto. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça
faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto, a sua salvação, e nos conceda a sua presença, o Deus conosco, a cada dia. Amém. Próximo culto, dia 25, às 9h30 da manhã, aqui no templo. O pessoal do grupo quer encerrar com um cântico.